O tema da minha ministração de hoje é o seguinte: como crescer na fé em Deus, pastor? Como crescer na fé em Deus? Gente, se tem uma coisa que todo mundo aqui que está aqui presente hoje deseja crescer, é na fé em Deus. Na verdade, pastor, eu preciso crescer na fé em Deus. Gente, isso é um dos maiores desafios da vida cristã, né? É um dos maiores desafios, crescer na fé. Porque a fé, ela faz parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter muita fé, gente. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos, eu, você, todos nós, precisamos ter muita fé em Deus. E o que é a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Já começa dizendo isso o texto bíblico, né? O texto sagrado. A fé é o firme fundamento, ou seja, é firme, não é, sabe? Não tem oscilação, é firme, sabe? Não é mais ou menos, é firme, tem firmeza, tem segurança. Então a Bíblia começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Então veja que todos os dias nós precisamos fundamentar a nossa fé em Deus. Exatamente isso. Então veja que a fé é uma construção. A fé é um crescimento, certo? Todos os dias a gente precisa dar passos de crescimento em direção à nossa fé. Pode ter certeza disso, que enquanto você tiver vida, você precisa todos os dias dar passos em direção à sua fé. Exatamente isso. Eu comecei muito cedo, ainda criança, depois adolescente, quando eu entendi o que era de fato o Evangelho, aceitei a Cristo na minha adolescência. Estou até hoje. E eu vou te falar uma coisa. Olha, eu já passei por muitas coisas na minha vida. E muitas coisas que eu passei, certo? Eu aprendi, certo? Que eu preciso crescer na fé. E que cada dia realmente é um desafio. Cada circunstância que eu já enfrentei, realmente eu entendi como um desafio da minha fé. Na verdade, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, com certeza. Você que está aqui hoje, certo? Já aconteceu com você também. Você pode ter aí um dia de crente, né? De um cristão. Você pode ter 10 anos, né? Você pode ter 1 ano, você pode ter 20, 30. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, vocês já tiveram experiências com Deus em relação à fé. Mas uma coisa que a gente se preocupa, e é isso que eu quero falar com você, é que muitas vezes a gente deixa de crescer na fé, certo? E esse que é o grande perigo. A gente manter uma fé, mas não é uma fé com ação. Não é uma fé, aquela fé viva, sabe? Aquela fé que realmente é eficaz. A gente realmente, sabe? A gente tem que ficar um pouco em alerta. Porque às vezes a gente confunde em crescer na fé e realmente apenas manter a fé. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Tem muita gente que mantém a sua fé. Isso é importante, pastor, é muito importante, com certeza. Manter a fé em Deus é importante, mas manter não é o suficiente. A gente precisa crescer na fé. Tanto que a Bíblia nos mostra, Jesus por diversas vezes, certo? Ele dá o alerta que a gente precisa crescer na fé. Ele não dá um alerta que eu preciso só manter a minha fé. Ele dá um alerta que eu preciso crescer na fé. Certo? É exatamente isso. Os discípulos tiveram tanta experiência ao ponto de dizer para Jesus o tempo todo, né? Sempre eles diziam assim, em uma situação difícil, certo? Que Jesus fazia assim, algo sobrenatural, né? Aí eles falavam assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, certo? Ajuda-me na minha pequena fé. Você já leu esses textos? Então veja que está pedindo ajuda na minha pequena fé. Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Então veja que a vida cristã, gente, é um crescimento diário. E eu falo por mim, eu começo falando por mim mesmo. Eu me preocupo em apenas manter uma fé, em estabilizar uma fé, mas não viver o novo de Deus. Exatamente, não viver o sobrenatural de Deus. É aquilo que a gente fala, a gente se acostuma com as coisas. A gente não faz, a gente procura evitar o erro, mas mantendo ali a fé, mas a gente deixa de viver as novas experiências com Deus. Exatamente. A gente deixa de viver o novo de Deus. É isso que a gente precisa entender, que a vida, gente, ela está em constante movimento. A vida, ela está em constante crescimento. Assim mesmo é a nossa vida espiritual e assim mesmo a nossa fé. A gente não pode
sabe, deixar que a nossa fé ela venha a ser estagnada, ela venha a ser paralisada, sabe? Isso é muito importante. Eu não estou falando de pessoas, certo, no sentido de perder a sua fé, de não ter fé, não é isso que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas, certo, que você tem uma fé em Deus, mas será que essa fé está crescendo? Ou será que essa fé está sendo apenas mantida? É essa que é a grande questão. Por isso que o meu tema de hoje é isso, né? Como é que eu posso, pastor, crescer na fé em Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho algumas chaves de sabedoria hoje aqui para a sua vida. Eu sei que você vai aprender muito hoje aqui. A primeira é muito importante, mas a última é espetacular, exatamente. É de extrema importância para a sua vida, certo? E eu tenho 4 chaves de sabedoria, portanto, fica comigo até o final. Fica comigo, não vai embora, assista essa mensagem, certo? Deixa Deus falar com você. Se você está aqui é porque Deus tem propósito com você, Deus tem um compromisso contigo. E eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui, porque Deus tem falado no meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você também, em nome do Senhor, tá bom? Então vamos lá, como é que eu posso crescer na fé, pastor? Como é que eu posso crescer em Deus? Em primeiro lugar, anote isso aqui porque isso é muito importante. É preciso você confiar em Deus, mesmo sem entender o processo. Exatamente isso. É preciso confiar em Deus, mesmo sem entender o processo. Eu quero ler com vocês no livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Olha só, gente. E não te apoie em seu próprio entendimento. Cuidado com isso aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Olha só. E Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, gente, nem sempre, eu sei, nem sempre a gente consegue compreender os planos de Deus. Não é verdade? Ah, pastor, é verdade. Pastor do céu, é verdade, pastor, meu Deus, acontece tanta coisa comigo, pastor, que eu não consigo compreender. Sabe, gente, esse passo aqui é fundamental. Confiar em Deus, mesmo sem entender o processo. É preciso eu manter a minha confiança em Deus. Por isso que o texto diz: confia no Senhor, olha só, e não de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Exatamente. Quantas vezes, gente, aí foge da razão, né? Foge da nossa compreensão, sabe? E isso que Deus está dizendo, sabe? Às vezes a gente não está compreendendo. O entendimento que a gente tem não está batendo com o entendimento de Deus. Gente, isso é muito importante. Vou te explicar para te entender melhor. É porque às vezes a gente quer uma coisa de um jeito, né? A gente quer do nosso jeito, no nosso entendimento. Às vezes a gente até diz: olha, eu acho que Deus vai fazer assim, assim, assim. Deus vai fazer assim, assim. A gente já está ditando no nosso pensamento como é que Deus vai fazer. Gente, não funciona assim. Sabe, gente, aprenda isso. Para de confiar no teu próprio entendimento, sabe? Não é que eu estou dizendo que você não tem que ter sabedoria, que você não tem que ter inteligência. Não é isso. Quando eu falo confiar no teu próprio entendimento, como a Bíblia está dizendo, é que muitas vezes a gente diz que confia no Senhor, mas a gente já quer resolver as coisas no nosso próprio entendimento, do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Sabe, gente, não é assim que funciona. Não é assim. A gente precisa confiar realmente em Deus, sabe? Confiar de todo o nosso coração. Reconhecer o Senhor, olha só, o texto é claro, em todos os nossos caminhos. Sabe, gente, isso é uma entrega. Isso é alguém que confia. Pastor, tem alguém na Bíblia, pastor, que seguiu isso assim, um pedaleta? Tem, eu vou te mostrar. A Bíblia nos mostra um exemplo de Jó, exatamente, né? Jó passou, certo, por perdas tão dolorosas. Jó perdeu algumas coisas na sua vida, gente. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu a sua fazenda. Gente, ele perdeu tanta coisa. Mas se tem uma coisa que Jó não perdeu, foi a sua fé. Por quê, pastor? Porque ele escolheu, sabe? Ele decidiu confiar mesmo sem entender
o processo. Glória a Deus, né? Escreva aqui nos comentários, deixa eu ver se você está comigo. Escreva aqui nos comentários. Eu decidi confiar em Deus, mesmo sem entender o processo. Escreva aqui. Eu decidi confiar em Deus, mesmo sem entender o processo. Glória a Deus, né? Gente, a gente precisa, isso é uma decisão que você tem que tomar. Eu preciso confiar realmente em Deus. Que negócio é esse, né? Jó decidiu confiar em Deus, mesmo sem entender o processo, gente. Olha que coisa interessante. Tanta coisa acontecendo na vida de Jó e você não vê Jó murmurando, você não vê Jó reclamando, você não vê... Gente, parece que, olha só, no momento da sua perda, no momento da sua adversidade, foi aí que ele cresceu mais em Deus. Exatamente. Hoje eu vejo, né? Hoje é o contrário. Meu Deus, hoje é o contrário. As coisas vão acontecendo, tá aquele negócio, tá difícil e tal. Aí, em vez das pessoas crescerem, as pessoas, sabe, elas começam a ter um decréscimo na fé. Eu não entendo. Como é que evangelho é esse, gente? Que negócio é esse? A gente tem que olhar mais para a palavra do Senhor, gente. A gente tem que ler mais a Bíblia. Porque Jó, no momento que ele estava, olha só, no momento que ele estava, sabe, podemos dizer assim, né, no nosso entendimento, né, vamos colocar assim, como diz o texto, no nosso entendimento, rapaz, o Jó está acabado, coitado do Jó, coitado nada, né, quanto mais a coisa piorava, sabe o que acontecia? Mais ele crescia em Deus. Talvez você esteja hoje aqui, pastor, não está fácil a minha vida. É hora de você crescer em Deus. Exatamente. É hora de você crescer em Deus. Para de ficar confiando no teu próprio entendimento. Para de querer ditar as coisas para Deus. Para de querer dar prazo para Deus. Tem gente que dá prazo, né? Olha-se, porque se tu não é assim que funciona, seus abençoados. Não é assim. Para de ficar colocando Deus na parede. Espera o tempo certo de Deus. Deus jamais te deixa só. Sabe, Deus hoje está falando com você. É hora de confiar. Mesmo sem entender o processo. Deixa Deus trabalhar. Você não está mantendo a sua fidelidade? Estou mantendo, pastor. Você não está realmente servindo ao Senhor? Estou servindo, Senhor, pastor. Então, mantenha sua fé em Deus, mesmo sem entender o processo. Confia. Como diz o texto, confia, entrega todos os teus caminhos ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai endireitar a tua vereda. Glória a Deus, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer de um jeito, mas Deus diz, não é por aí. O caminho não é esse, ó abençoado, é por aqui. Aí ele vai endireitar o quê? As tuas veredas. O que é veredas? Os teus caminhos. Quando o inimigo vem por um caminho, ele vai te levar por outro caminho. Ele vai te desviar exatamente das ciladas do nosso adversário para você viver o quê? O propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Toma posse. Deixa eu ver, tem muita gente escrevendo aqui. Eu decidi confiar em Deus, mesmo sem entender. Declara essa palavra aqui. Declara aqui nos comentários. Faça isso agora, porque isso é uma declaração profética. Vamos lá, a segunda chave aqui que eu quero deixar. Olha, como é que eu posso, pastor? Como é que eu posso crescer a minha fé em Deus, pastor? Eu quero crescer na fé. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Segunda chave é o seguinte, olha. Ande com pessoas que fortalecem a sua fé. Exatamente. Ande com pessoas que fortalecem a sua fé. Olha, gente, tem um texto interessante, em Provérbio 27:17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que significa isso? Que as pessoas em nosso redor, eles trazem influências diretamente na nossa caminhada com Deus. Exatamente. As pessoas, presta atenção, as pessoas que você se cerca vai trazer uma influência poderosa na sua vida. Escuta o que o pastor está falando. Escuta o que o pastor está falando. As pessoas que você se cerca dessas pessoas, sabe? Você tem um convívio ali. Elas vão influenciar diretamente na sua vida. Isso aqui é muito importante para você. Você quer crescer na fé? Estejam perto de pessoas que alimentam a sua fé.
perto de pessoas, sabe, gente, que sempre está, sabe aquela pessoa, sabe, que quando tu chega assim, ela te inspira, né? Exatamente, né? Ela te inspira, você olha assim, meu Deus, Senhor, me ajuda a ter essa fé. É assim, gente, sabe? É assim que você tem que estar, sabe? Perto de pessoas, sejam físicas, sejam virtual, né? Quantas pessoas às vezes ficam na internet, sabe? O que te inspira? Fica perto de pessoas que te inspiram, sabe? Que inspiram a sua fé, pessoas que alimentam a sua fé. Gente, isso é muito importante. Eu me lembro de Daniel, lá no reino babilônico, né? Que eles eram 4 amigos, né? Eram 3, né? Que estavam ali, certo? Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o Daniel, certo? Esses 4, sabe, gente, eles se apoiavam. Gente, eles se apoiavam. Eles eram pessoas que estavam juntos. Eles eram pessoas que andavam juntos, né? Exatamente, né? E aí vinha um decreto contra Daniel, vinha decreto contra os 3 jovens. Gente, o que eles faziam? Eles se uniam, eles iam orar junto, eles buscavam, sabe, gente? É isso que você precisa entender, sabe? Se cerque de pessoas que alimentam a sua fé, sabe? Pessoas que te ajudam a fortalecer a sua fé. Se você precisa ter pessoas assim perto de você, isso vai te ajudar bastante, certo? Em nome do Senhor Jesus. Você pode ver, gente, na Bíblia, certo? Quantas pessoas, né, foram influenciadas por homens de fé? Exatamente isso. Você pode ver, por exemplo, o caso de Paulo, né? Paulo influenciou a Tito, influenciou a Timóteo. É assim, gente, eram pessoas que se inspiravam em Paulo. Você vê isso na vida de Elias, você vê isso, Eliseu se inspirando em Elias. Não é assim? Você vê, certo, Josué se inspirando em Moisés. Gente, a gente precisa estar perto de pessoas que alimentam a nossa fé. Cuidado com os sugadores, exatamente. Tem pessoas, certo, que tiram a tua fé, sabe, vai sugando a tua energia, a tua fé em Deus, sabe? Muito cuidado com isso. Você precisa estar perto de pessoas que alimentam a sua fé. Sabe, uma pergunta muito importante hoje para você é: quem são essas pessoas? Você tem essas pessoas? Você tem essas pessoas que vocês, sabe, que você conversa, que você, sabe, você sai dali, poxa, como foi bom, né? Como foi bom conversar com essa pessoa, como foi bom a gente estar aqui junto, sabe? Eu me senti leve, eu me sinto em paz, sabe, gente? É isso que você precisa ter na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá para a terceira chave. A terceira chave é o seguinte: pastor, como é que eu posso crescer a minha fé em Deus? Obedeça mesmo quando for difícil. Obedeça mesmo quando for muito difícil. Ah, pastor, tem coisa que não é fácil. Não, é verdade. Tem coisa que não é fácil obedecer. Mesmo quando for difícil, é preciso obedecer. Fazer a vontade do Senhor, mesmo sem fazer sentido. Sabia que existe isso mesmo? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe coisa na nossa vida que a gente não entende. Mesmo quando for difícil. Você quer crescer na fé? Eu quero. Obedeça. Mesmo quando for difícil, pastor. Mesmo quando for difícil. Gente, aprenda isso na sua vida. A obediência, ela tem que caminhar junto com a fé. Não existe fé sem obediência. Exatamente. Como, pastor? Exatamente o que você está ouvindo. Não existe fé sem obediência. Escreva aqui nos comentários. Deixa eu ver se você está aqui comigo. Vamos lá. Vamos declarar. A fé anda com obediência. A fé anda com a obediência. Escreva assim. A fé anda com a obediência. Gente, não tem como. Não tem como. Sabe, se alguém falar, a fé é separada da obediência. Isso não é verdade. Porque em toda a Bíblia, a gente precisa obedecer. E como é que eu posso fazer isso no momento de crise? Como é que eu posso, sabe, crescer nesse momento? Obedeça. Mesmo quando tudo parecer tão difícil, obedeça. Sabe, gente, porque Deus... Gente, Deus assim, sabe, às vezes eu paro assim, e analisando alguns textos, sabe? Deus, ele ama a obediência.
E muitos milagres não acontecem porque as pessoas não obedecem, gente. A fé, ela anda com obediência. Grava isso na tua mente. Você quer ver? Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Vou começar a mostrar o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus. Já, pastor, eu sei qual foi. Transformou a água em vinho. É verdade. Agora me diz, Jesus orou, levantou as mãos para o céu e disse: ao Pai, graças eu te dou, como ele fez com a multiplicação dos pães? Não. O que foi que ele fez? Você já parou para pensar? Ele disse o quê? Ele disse para os serventes: enchei essas talhas com água. Foi isso que Jesus disse: enchei. Aí o pessoal começaram a encher. Aí ele disse assim: agora vocês levem lá ao mestre-sala. Ou seja, vamos dizer que era o chefe da cozinha, o chefe do banquete. Leve lá para ele. Foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu? Tu já parou para pensar, gente? Sabe, aqueles serventes obedeceram. Simplesmente obedeceram. E eles levaram as talhas. E no caminhar daqueles serventes, as águas foram transformadas em vinho. Glória a Deus. Você está vendo? Você está vendo o que é fé? Você está vendo? Essa terceira chave é muito importante na sua vida. Vou repetir. Obedeça mesmo quando for difícil. Parece que é impossível, mas você tem uma direção do Senhor. Deus tem falado para você obedecer, para você seguir, para você fazer alguma coisa. Faça. Não temas. Se o Senhor está dizendo, é para fazer. Confia. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver outro texto interessante? Olha o que a Bíblia nos mostra, gente. Olha o que a Bíblia nos mostra. Um homem que estava cego. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou sobre os olhos dele e disse o quê? Vai e lava-te no tanque chamado Siloé. Sabe o que a palavra Siloé significa? Abre-te. Exatamente. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Gente, olha que coisa poderosa. Ele saiu em direção. Ele obedeceu. Gente, Jesus não orou por ele. Jesus não colocou a mão na cabeça dele. Jesus disse: faz isso. Faz isso. Me obedece. Me obedece. Jesus está dizendo hoje para você, meu querido, minha querida irmã, Jesus está dizendo, você está ouvindo Deus falar com você? Jesus está dizendo: me obedece. As coisas não estão acontecendo porque tu não está obedecendo. É preciso obedecer. Obedeça a direção do Senhor. Tu já pensou se o cego falasse assim: mas eu já sou cego, eu não sei nem o caminho direito, como é que vai ser? Por que tu não faz diferença? Gente, ele não questionou. Sabe, ele não questionou. Ele só obedeceu. Quando tudo parecia tão difícil. Sabe, gente, é isso que a gente precisa internalizar. Sabe, se eu quero crescer na fé, eu preciso ser conduzido por Deus. A gente quer crescer na fé, mas a gente que quer conduzir o processo, está errado. Sabe, se você quer crescer na fé, deixa Deus conduzir o processo. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus dar as diretrizes. Deixa Deus mostrar o caminho. Deixa Deus te dar a ordem, apenas obedece. Gente, isso é muito poderoso para a sua vida. Hoje Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza que talvez você esteja aí, você sabe, a coisa está paralisada, tu tem fé, mas você está só mantendo essa fé. Sabe, se ele não tivesse seguido a direção do Senhor, ele tinha fé para ser curado, mas só ter fé para ser curado não é o suficiente. Ele teria que obedecer, ele teria que fazer o que o Senhor estava dizendo. Não é verdade? Concorda comigo? Concorda comigo? Ele tinha que seguir o que o Senhor está fazendo. Não adianta ele chegava diante do Senhor e dizia: eu tenho fé para ser curado. Aí o Senhor diz, aí o Senhor colocou ali, né, a lama nos seus olhos e tal.
e falasse e falou para ele, vai lavar agora lá no tanque chamado Siloé. Aí falasse assim, mas ir lá eu não sei. Gente, não é assim. Você tem que acreditar que Deus faz conforme o seu processo. É isso que você precisa entender. Desde a primeira chave que eu deixei aqui para você. Entenda isso, realmente é um processo. Não é a mesma coisa, sabe? Evite a comparação. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Muito importante para a sua vida. É porque às vezes a gente vê acontecer na vida do A, do B, a gente acha que vai ser do mesmo jeito com a gente. Não é assim, gente. Deus trabalha de forma individual, não é no atacado. Aprenda isso. Mas porque pastor na vida da irmã, na vida do irmão? Porque foi assim, porque passou, foi tão rápido comigo. Gente, aprenda isso. Para de se comparar com a vida dos outros. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Exatamente. É tu com Deus, abençoado. Às vezes, sabe, o processo com um não é o mesmo do outro. Você é único no mundo. Grava isso. Ninguém tem a mesma digital, ninguém tem a mesma impressão. Gente, que coisa poderosa. Deus está falando com você hoje. Obedeça. E a última chave, pastor, a última chave é o seguinte. Aprenda aqui. Olha só, gente do céu. Olha que palavra poderosa. Olha que palavra poderosa. Escreva aqui nos comentários se você está comigo até agora. Escreva assim, eu tomo posse. Eu tomo posse, eu vou viver o processo de Deus. Escreva aqui, eu tomo posse dessa palavra, pastor. Eu vou viver o processo de Deus na minha vida. Em nome do Senhor. Você já deixou seu like? Já deixou seu like? Aperta aí o like, gente. Aperta aí o joinha. Exatamente. Mande aí, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua interação aqui junto com a gente, para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá, a última chave é o seguinte. Não se esqueça, a primeira chave, confia em Deus, mesmo sem entender o processo. Segunda chave, certo? Ande com pessoas que fortaleçam a sua fé. Exatamente. Cuidado. E a terceira, pastor, obedeça. Mesmo quando for difícil. Está difícil, mas obedece, seu abençoado. E a última é o seguinte. A última chave, pastor. Olha só. Tenha perseverança. E não desista. Tenha perseverança. Gente. Perseverar. O que é a perseverança? Eu vou te explicar. Grava isso que eu vou te explicar agora. Grava isso. Perseverança não tem a ver com motivação. Grava isso. Perseverança é uma decisão da vontade. Eu decido perseverar em Deus. Glória a Deus, né? É exatamente isso. Por quê? Porque o texto bíblico é claro. Nós não andamos por vista. Quem anda por vista é motivado. É motivação, exatamente. Quem anda por vista é cristão que vive à base de motivação. Então aprenda isso. Não é que a motivação seja errada. Motivação significa eu ter motivo. Mas a base de uma vida cristã não é a motivação, é a perseverança. E a perseverança é uma decisão da vontade. Glória a Deus, né? Toma posse da palavra, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Sabe, gente, vou te falar uma coisa. Pastor, tem isso na Bíblia, pastor? Lógico que tem, seu abençoado. Lógico que tem. É preciso perseverar e isso é uma decisão. Você quer ver uma coisa? Você quer ver? Vou te mostrar um caso. Um caso que é um dos casos mais conhecidos em toda a Bíblia. Todo cristão, até a criancinha sabe esse caso da Bíblia, né? Você quer ver? Você quer ver como a perseverança, né, em Deus é uma decisão da vontade e não a questão de motivação? Você quer ver o caso? Olha só, presta atenção. Olhe para mim aqui, olha só. Muita atenção agora. O caso de Abraão, quando Deus pediu o seu filho Isaac. Ele ficou muito motivado. Gente, ele soltou foguete, ele ficou alegre. Glória a Deus que o Senhor pediu meu filho para me oferecer em sacrifício. Que maravilha! Foi assim? Não foi assim, seus abençoados. Exatamente. Não é verdade? Não foi assim. Meu irmão. Já pensou num negócio desse, gente? Gente, tu já pensou num negócio desse? Meu Deus do céu!
Né? Então, tem gente aqui agora que está aqui comigo que está dizendo: Jesus dos crentes, pastor, é verdade. Meu Deus, eu não queria estar na pele do Abraão. É verdade, nem eu. Exatamente, gente. Olha como esse negócio é sério. Olha só. Deus pediu seu filho. Olha só. E aí? Será que ele ficou tão motivado? Não. Com certeza. Certo? Ele não entendeu. Nem eu entender, ninguém entender. Mas ele decidiu, olha só, gente, oferecer ao Senhor como prova da sua fé. Tanto que quando ele levou seu filho, que o Senhor se manifestou ali, entregando o cordeiro no lugar do seu filho Isaque, a palavra do Senhor é muito clara. Deus se manifestou e disse para ele: Abraão, não faça isso com o rapaz, não faça isso com o jovem, porque bem sei que agora tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu único filho. Glória a Deus. Olha só, gente, a perseverança é uma decisão da sua vontade. Exatamente isso, sabe? E você precisa entender isso. Eu não quero que você, sabe, seja um crente, um cristão, sabe? E isso, você precisa internalizar isso na sua vida, sabe? Não é quando tudo está bem, não é quando tudo está maravilhoso, quando tudo está mil maravilhas, sabe? Não, gente. O cristão é uma decisão de perseverar, sem compreender como Jó, sem entender como Noé, quando Deus disse: constrói uma arca. Mas como? Vai chover, mas não caiu nada, mas como eu vou fazer? Faz a arca, seu abençoado. Só estou falando, faz, porque vai chover. E a Bíblia nos diz o quê? Que ele fez. Não é isso? Deus disse para Abraão: oferece. Ele ofereceu. Gente, aprenda isso. Isso é muito importante, essa chave. Sabe, se a gente quer crescer na fé, eu preciso perseverar. E a perseverança é uma decisão da minha vontade. É uma decisão de seguir o Senhor. É uma decisão, certo, de perseverar em Deus, sabe? Perseverança é isso, é um estado de decisão que o homem tem diante do Senhor, de assumir um compromisso, de ser fiel a Deus até o último dia da sua vida. Sabe, que essa palavra hoje possa continuar falando ao seu coração. Eu não sei o que você tem passado. Pastor, eu estou aqui na minha casa, pastor, pela misericórdia, pastor, essa palavra está falando ao meu coração agora, pastor. Só Deus sabe como eu estou agora aqui, pastor. Deus está falando para você: não desista. Está aqui, que é a última chave, né? Tenha perseverança. Não desista. Os céus, escute o que eu estou lhe falando. Há uma guerra no mundo espiritual. A parte do mal está esperando você desistir. A parte do mal está esperando você deixar tudo para trás. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: não desista, não pare, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de avançar, porque eu sou o Senhor que falo contigo. Se você crê, e eu sei que você crê, levante uma das suas mãos agora onde você está e diga: eu recebo esta palavra para a minha vida. Eu vou perseverar em Deus, porque eu decido seguir ao meu Senhor e obedecer em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.